Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Ruberval e hoje nós vamos falar de uma vida saudável. É possível ter uma vida saudável com os alimentos saudáveis, não gastando muito e também como eu perdi 10 quilos, tá bom? Sim, gente, eu já fui uma pessoa um pouquinho quase acima do peso. Isso foi mais durante a minha graduação na faculdade, porque realmente eu trabalhava um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. No outro dia que eu ficava de folga, eu tinha que gerenciar meus trabalhos da faculdade, tinha que estudar, tinha ainda que à noite tinha que ir para a faculdade, então eu tinha uma vida corrida, não ligava muito para alimentação, o que vinha eu estava comendo, muitas coisas fáceis, né, de estar fazendo. Comia muito lanche na faculdade, refrigerante também. E isso foi que chegando uma hora que chegou num êxtase de que não tava mais, tipo assim, suportando, né? De você se olhar assim e falar assim, não, esse não é eu. Pera aí, vamos mudar. Então eu vou começar por quê? Por uma alimentação saudável. Sim, é possível. Cortei arroz um dia 100%. No outro dia eu comia, mas era muito pouco. Frutas, legumes, muito. Nesse dia que eu não comia arroz, eu comia, era 12 horas que eu fazia do plantão, então eu fazia o quê? 12 horas da manhã, eu já não comia de manhã, que eu fazia o jejum, mais pra frente eu já falo do jejum. Então, durante esse dia eu comia frutas, legumes e ovo cozido. Era o que eu comia, porque também no serviço não dava muito tempo para poder ficar fazendo refeição. Eu tinha em torno de meia hora, quando eu tinha meia hora, quando não passava da hora até de almoçar por causa, das vezes, da correria do dia. Enfim, isso é um dos pontos. No dia que eu trabalhava um dia sim, um dia não, eu fazia alimentação com mais frutas, legumes e ovo. O outro dia que eu estava em casa, eu comia alimentação normal, um arroz, feijão, um bife, bastante salada, legumes, frutas, comia, mas eu comia bem menos carboidratos do que o que antes eu comia, né? Outro ponto, o jejum. O jejum, eu comecei a fazer o jejum intermitente. Eu percebi que eu não dormia as 8 horas de sono. Então o que eu comecei a fazer? Dava umas 9 horas da noite, eu não comia mais, só tomava água. No outro dia, 6 e pouco da manhã, 7 horas, que eu ia comer alguma coisa. E esse jejum dava em torno de umas 8, 9 horas. Depois eu aumentei esse jejum para 12 horas. Das 9 da noite até as 9 da manhã no outro dia. Jejum de 12 horas. Que eu ficava só tomando água, não comia nada. Ou um chazinho, um café, só que sem açúcar. Depois eu aumentei esse jejum para mais, que eu parava às 9, só ia comer no outro dia às 11. Então de 12 já foi para 14 horas. E isso foi por um bom tempo, quase um ano inteiro assim que eu fiz isso. Melhorou muito a minha vida, tá bom, gente? E senão, no começo pode ser ficar com muito estresse, com ansiedade, querendo comer. Outro ponto também, que foi bem complicado, eu cortei refrigerante, quase 100%, e doces. Sim, gente, chocolate, qualquer tipo de doce, açúcar mesmo, achocolatado, tudo. Cortei, quase 100%, porque isso é uma forma de açúcares muito rápido para o seu organismo. Então, para mim, que ainda que mais era uma pessoa, sou uma pessoa ansiosa, isso era muito mais frustrante, porque você comia o doce, mas depois que você comia o doce, você ficava ruim consigo mesmo, com aquela apreensão, com aquela tristeza, com aquela agonia. E no começo você fica um pouco meio revoltado, mas com o tempo o seu organismo se acostuma, tá bom? Hoje se eu como um doce eu fico bem, mas daí a pouco eu tenho aquele rebaixamento, sabe? De ansiedade, que eu fico bem ruim, tá bom? Outro ponto, é, também as frutas, conforme eu falei, né? Os legumes, o jejum, os doces, refrigerante quase zero, muito pouco assim. E também eu tinha um dia que eu, não que eu saía totalmente da rotina, né, da minha alimentação, mas eu me permitia a comer algumas coisas, só que se controlada. Por quê? Não é sempre igual. Se eu fosse comer uma mandioca, eu não comeria arroz, eram algumas escolhas melhores. Se eu
fosse comer arroz, eu já não comeria mais nenhum outro tipo, entendeu? De carboidrato. E também agora, atualmente, eu fiz o quê? Eu tô trocando o arroz, muitas das vezes, pela batata doce. Porque ela também ajuda muito a saciedade e também ajuda muito para quem é ansioso. Então isso está me melhorando muito. E também o sono, gente. Eu falei num outro vídeo também a respeito do sono. Quando você estuda, o sono é importante para que todas as informações que você teve no seu dia se consolidem. Elas vão ter, vamos dizer assim, uma estrutura, né? Se formar aquele conhecimento, tudo. E o seu corpo, quando ele repousa à noite, querendo ou não, é uma fase de reparação. De tudo que você desgastou durante o dia, o seu organismo vai lá, repara. Se você não está tendo esse sono, tem pessoas que com 6 horas já está ótimo. E eu tenho que ser 8 horas de sono, 7, 8 horas, dependendo até mais. Dependendo de como eu tô no meu esquema de sono para poder ficar bem. Entendeu? E aí você tem que encontrar a sua faixa também de sono. E durante esse período, gente, por incrível que pareça, de aproximado assim 1 ano, eu perdi em torno de 10 quilos. E eu continuo ainda nesse processo. Só que agora eu comecei também a correr, caminhar e correr, alternando, né, em torno de uns 8 quilômetros. E isso ajuda muito, porque eu trabalho num local que eu fico muito tempo em pé. Eu sou enfermeiro, então eu fico muito tempo em pé, às vezes é muito tempo sentado, fazendo alguma coisa. E isso, querendo ou não, você fica ali, ó, parado pra você ver. E já tem muito tempo que eu trabalhava, antes eu trabalhava sentado, eu trabalhava em portaria de condomínio, então eu trabalhava muito tempo sentado ali no computador. E isso faz com que você fique muito tempo parado, seu organismo se sente fadigado, então você tem que fazer algum exercício para você melhorar, para melhorar seu humor, ver coisas novas, paisagens novas, ter um tempo também para você ficar tranquilo, você não ter que preocupar com muitas coisas, para que você realmente se estabeleça. E se você gostou desse vídeo, não se esquece, dá seu joinha aqui embaixo, escreve suas dúvidas, se caso tiver algumas dúvidas, coloca aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, mais ainda, também compartilhe com seus amigos no grupo, nos grupos que você tem de WhatsApp, Telegram, enfim. Marque seus amigos também, tá? Para que nós possamos atingir a nossa meta de 1.000 inscritos, tá bom?